Então, uma interface é um conjunto de métodos públicos sem implementação, que deve ser implementado pela classe que utiliza essa interface. Então, na interface não vai ter código. O código vai ser implementado nas classes que utilizam essa interface. Uma interface não pode ser instanciada. Uma classe pode implementar diversas interfaces diferentes. Costuma-se dizer que uma interface é uma classe 100% abstrata. Todos os métodos assinados são públicos e abstratos, mesmo que não seja adicionado explicitamente em sua assinatura que ele é abstrato. É útil, por exemplo, quando você quer que classes tenham métodos com a mesma assinatura, mas a implementação é diferente. Você cria uma interface para definir a assinatura desses métodos. As classes então implementam elas de maneira que querem. Então, por exemplo, é útil criar uma interface quando, por exemplo, a gente está criando um sistema que vai ter um cadastro, vão ter vários cadastros e todos eles vão ter o salvar, o editar. Então a gente cria uma interface com esses métodos. Então todas as classes que forem implementar essa interface vão ter que ter esses métodos de salvar, deletar. Então fica com o nome padrão, porém a implementação vai ser específica de cada entidade. Então, a classe abstrata ela não pode ser instanciada, ela só pode ser herdada. Ela possui métodos abstratos e ou métodos já implementados. Quem herda a classe abstrata deverá implementar os métodos abstratos e, consequentemente, vai herdar a implementação dos métodos que já estão implementados lá. É útil quando você precisa definir o corpo dos métodos e, se ainda precisar, pode criar métodos abstratos para poder ser implementado pela classe que herda ela. Aqui um exemplo se você tem um DAO, que é um Data Access Object, né? Você pode criar uma interface com assinatura e os métodos com save, update, remove, find, que é o que a gente comentou, né? Cada classe que implementar essa interface terá sua própria implementação para cada método. Então, aqui um comparativo de interface e classe abstrata, né? Todas as classes, se todas as classes usar a mesma implementação para os métodos save, update e remove, mas os métodos find são específicos para cada classe, tu pode criar uma classe abstrata em vez de uma interface. Então, tu implementaria todos os métodos uma única vez para todas as classes e deixaria o método find como abstrato. Então, daí em cada classe que tu herdasse essa classe abstrata, tu ia implementar o método find específico. Vou mostrar aqui um exemplo de interface. Criei uma interface como a do exemplo ali. Criei uma interface para DAO com os métodos save, update, remove e find. Então, save, update e remove retornam um boolean e o find vai retornar um object. Aqui a gente não cria escopo, todos os métodos vão ser públicos. Aqui nas classes, vou criar uma classe para implementar essa interface. Aqui é uma classe para o produto. Vai implementar a interface DAO. Então aqui ele mostra como um erro, porque a interface não está implementada. Então aqui ele já vai implementar os métodos que tem. Ele vai trazer uma lista, não adianta implementar só um, vai continuar com erro, então a gente tem que implementar todos. Ele já traz aqui com um return, então aqui vai ter a regra de negócio para cada um dos métodos. Então, qual é a vantagem de ter uma interface? Porque quando a gente tiver um outro objeto da nossa DAO, produto, tabela de preço, todos os métodos vão ter a mesma assinatura porque eles implementam a mesma interface, que é o contrato. Então, todos os métodos, todas as classes que implementarem a interface DAO vão ter um save, um update, um remove, um find. Então, fica padrão a nomenclatura e todos vão ter as mesmas assinaturas. Aqui eu tenho um exemplo similar à interface, só que é uma classe abstrata, com os métodos save, update, remove, com public abstract, também retorna um boolean, e aqui, diferentemente, eu tenho um find que retorna um objeto e já tem uma implementação aqui dentro. Tá? Então, quando eu for criar uma classe que vai estender isso aqui, posso criar aqui um produto ABS. Esse produto ABS vai estender
a abstrata DAO. Então ele ficou vermelho pelo mesmo motivo, porque tem o método abstrato. Os métodos abstratos são eles têm que ser obrigatoriamente implementados na classe que está estendendo. Então aqui apareceu o save, o update e o remove. Pode notar que aqui não apareceu o find, porque o find não era abstrato. Mas se a gente quiser aqui implementar o find, tá aqui, é só dar ele sobrescreve o find lá da classe abstrata. Mas não é obrigatório, pode deixar sem ele aqui, daí ele vai fazer o comportamento que estiver na abstrata. Então se tiver um find que tem um padrão, não precisa sobrescrever em todas as classes, diferentemente da interface, quando na interface tem que implementar todos os métodos. Criei aqui um arquivo de regra de negócio para demonstrar algumas coisas. Por exemplo, aqui vou criar um produto ABS, que é o nosso produto que herdou a nossa classe abstrata. Então aqui no produto eu tenho o save, tenho o remove, o update, o find, mesmo a gente não tendo implementado. Está aqui o find. Vou fazer aqui um outro exemplo. Produto que herdou a nossa interface. Então está aqui, com os métodos também. A assinatura vai ser sempre a mesma. E vou demonstrar uma coisa aqui. A nossa interface DAO. Ó, aqui está dando mensagem de erro, por quê? Porque uma interface ou uma classe abstrata não pode ser instanciada. Então, quando a gente quiser utilizar uma interface DAO, a gente tem que dar um new em alguma classe que herda a nossa interface DAO. Então, aqui eu posso instanciar o produto, porque o produto ela implementa a interface, mas não é a própria interface. Então, como disse no PowerPoint, interfaces e classes abstratas não podem ser instanciadas com o new. Então vale a pena lembrar ali que, acho que não foi comentado, que uma classe pode estender apenas uma classe abstrata, mas uma classe pode implementar quantas interfaces quiser. Então não tem limite para implementação de interface. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouco mais sobre classe abstrata e interface e vai ficando um pouco mais claro.